Hum. Assim, cada um vive a sua sexualidade do jeito que convier, do jeito que achar adequado para ti, do jeito de acordo com o livre arbítrio de cada um, de cada vocês que estão aí do outro lado da tela. Vejo assim, cada pessoa, cada mundo é uma cabeça, cada pessoa é como se fosse um país. Assim como existem países diferentes uns dos outros, culturalmente, geograficamente, historicamente, assim são as pessoas. E assim é a sexualidade de cada um. Quando eu trouxera sobre na cidade, em Coramburta, em certa época estava aparecendo muitos vídeos íntimos, muitas fotos de nudes, seja de homens ou mulheres, algumas que caiu na rede se masturbando. Isso também vai dar essa sexualidade, entre aspas, reprimida. Eu digo até uma sexualidade reprimida não só do momento atual da sociedade moderna, mas vindo desde a era vitoriana, lá do século XIX, desde os tempos também coloniais, os tempos da monarquia, que naquela época dos tempos monárquicos, a sexualidade ela era ao mesmo tempo, em certos grupos, ela era escancarada. Michel Foucault vai falar o contrário, que a gente, no século da Revolução, da época de Versalhes, antes da Revolução Francesa, a nossa sexualidade era aflorada. Ela não era reprimida. Ela foi aos poucos ganhando uma tonalidade de repressão com o passar do tempo e com modas vigentes de cada época, assim como a era vitoriana, de 1837 a 1901, da Rainha Vitória. Aí veio outros reinados. Sempre a ordem que vigorava era da realeza inglesa, que ditava as regras, ditava o que seguir, qual padrão seguir. Aí veio as revoluções, a Revolução Francesa, que mudou o estilo, como a gente via a sexualidade em si, mas focando a nossa aqui no Brasil, eu volto a dizer, isso vai de cada um. Às vezes você veio de uma família bem religiosa ou que os pais souberam trabalhar isso muito bem, a sexualidade, ou que não só os pais, mas alguém da família sempre tirava a dúvida daquele filho ou daquela filha que perguntava. Eu acho não, ao meu ver, não é só um fator que pode ser estudado isoladamente só por causa, esse é um fator dessa cidade, porque essa cidade ela se organiza assim, é pequena e por isso que ocorre muitos casos. Não. Talvez venham de cada um, de cada família. E voltando no espaço-tempo da história brasileira, não podemos esquecer que vivemos uma ditadura militar. Em pouco tempo atrás, ocorreu a redemocratização, em 1985. Saímos da ditadura militar. Mas vivemos por mais de 21 anos de ditadura, exatamente 21 anos de ditadura militar. E como essa sexualidade ela foi reprimida não só durante a ditadura militar, com censura, censurando letras artísticas, mas que ela veio como um efeito de bola de neve nas outras ditaduras que foram tendo as repressões, as censuras na época do golpe a Revolução de 1930, o golpe de Getúlio Vargas, aí teve as constituições que foram lapidando o que viria a ser depois na ditadura militar, que é o ato institucional do AI-5, que aí estabeleceu de fato os sistemas
de repressão, sistema de censura. Eu acho que é DC. Eu quero o Departamento de Censura de Diversões Públicas. Divisão de Censura. DC. Divisão de Censura. Diversões Públicas. DCDP. Que estava ali para toda a letra de música que tinha ou um duplo sentido ou que falava diretamente com uma expressão. E a censura não era só vista como ordem política, se tinha palavras ou alguma expressão criticando o governo militar, eles censuravam, mas não era só isso, também era o de cunho sexual, ou se tinha alguma palavra de duplo sentido. Eu até imagino algumas letras de funk, se tivesse existido um movimento funk na época da ditadura militar, muitas, eu não digo só o funk proibidão, aí sim, com certeza seria censurado. Mas muitas letras, a Rita Lee foi a maior cantora, a cantora que teve mais letras censuradas pela ditadura militar. Como esse fator da sexualidade ela foi reprimida pelo sistema militar. Quando ocorreu o golpe lá, pegando pela datação, 1964. Então, muitos dos nossos pais... Eu não era nascido, claro, na época. Eu nasci, eu até de certa forma... Felizmente eu nasci numa época de redemocratização. Mesmo que estava em 94, eu sou de 94... tinha passado basicamente quase 11 anos, 10 anos por aí, do período aproximando que terminou a ditadura em 85, mas ainda sobrou um pouco da censura, do departamento de censura. Só depois que foram extintas os departamentos. Muitas letras, pegando aqui da memória, Londo Londo de Caetano Veloso, Secos e Molhados, as roupas extravagantes, olha o termo, extravagantes, entre aspas, que foram um dos argumentos que um dos censores colocou, que a banda Secos e Molhados não podia se vestir tão extravagante, tão efeminado ou tão sexualizado nas roupas, e também algumas letras dos Secos e Molhados. Tem até a Rosa de Hiroshima, que chegou a ser censurada depois, e era uma letra, é um poema que foi musicado. Os Mutantes, que aí com Rita Lee, a primeira formação, a primeira banda de Rita Lee foram os Mutantes, tiveram muitas músicas censuradas. E Rita Lee, depois ela veio a escrever uma música falando sobre sexualidade, sobre a sexualidade de sua geração. É muito interessante quando você estuda esses movimentos da época, as letras das músicas, que a música também é um retrato de sua época, assim como as novelas é um retrato de sua época. É muito interessante você ver esse termômetro enquanto a sociedade vai evoluindo. As obras de arte, as obras artísticas, elas também falam um pouco do momento vivido por aquela geração.